tenho como tema nessa tarde o tema de libertinagem e liberdade. Liberdade e libertinagem. A passagem que eu gostaria de meditar com vocês está em Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 26. Você pode acompanhar comigo enquanto eu leio. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Homero, o grande poeta grego, escreveu em Odisseia um relato interessante acerca de Ulisses, o grande herói guerreiro grego. Ulisses tinha que passar por aquela região conhecida como região das sereias em uma de suas navegações, e ele estava preocupado em como passar por ali sem ser seduzido pelo canto das sereias. Você deve se lembrar que no enredo grego, o canto das sereias seduziam os homens e depois elas literalmente devoravam eles. E Ulisses estava pensando então como faria para passar por ali. E ele teve uma ideia, acompanhado pelo seu amigo, de colocar cera no ouvido desses tripulantes e marinheiros para que eles não ouvissem o canto das sereias e não fossem então seduzidos por ela. Mais do que isso, ele decidiu e combinou com aquele último homem que ele colocaria cera no ouvido dele, de que assim que ele colocasse a cera, esse homem deveria amarrar então Ulisses junto ao mastro forte do navio para que ele também não fosse seduzido pelas sereias. Dito e feito. Quando eles estavam chegando perto daquela região das sereias, ele foi um por um, colocou a cera nos ouvidos deles, e depois foi no último homem, colocou a cera no ouvido daquele último homem, o último homem veio e amarrou então Ulisses junto ao mastro. Você pode imaginar o que aconteceu. Assim que ele passou pela região das sereias, elas começaram a cantar e ele ficou totalmente seduzido por elas. E agora ele começou a gritar para os marinheiros, para que eles pudessem vir então até ele, desamarrá-lo, para que eles se jogassem em direção às sereias. Mas eles não mais ouviam ele. Eles estavam com ceras no ouvido. Ulisses não pôde realizar o seu desejo e foi salvo pelo mastro. E parece que Homero está nos lembrando de que até aqueles grandes heróis e guerreiros gregos perdem constantemente uma batalha. A batalha para os seus próprios desejos. Eu não estaria errado em afirmar que muitos pensam acerca da vida cristã e da liberdade cristã como essa história que nos ilustra. Normalmente nós escolhemos dois caminhos quando falamos da liberdade cristã. O primeiro caminho que nós pensamos é o legalismo. E o legalismo vai dizer para vocês, sim, é fácil viver a vida cristã. Sabe como? Tenham mastros. Se amarrem. Normas e regras no legalismo funcionam como mastros.
E mesmo quando a Bíblia se cala em determinado assunto, o legalista vai dizer para você, é simples, não pense biblicamente, nós te amarramos no mastro. Porque se você não estiver amarrado no mastro, você vai ser seduzido pelo canto da sereia. O problema do legalista é que ele se esquece que o pecado não consiste simplesmente nos atos externos, mas nas disposições e desejos internos do nosso coração. E biblicamente falando, Ulisses não escapou do canto da sereia, certo? Ele só foi impossibilitado de realizar externamente aquilo que internamente ele já tinha feito, cobiçado todas elas. E quando nós estamos falando da guerra contra o nosso pecado, não está simplesmente em jogo o que fazemos ou deixamos de fazer. O que está em jogo é o que eu desejo. E por que eu desejo? Paulo vai usar uma palavrinha aí, chave nessa passagem, que é a palavrinha carne. Por 5 vezes o apóstolo Paulo usa essa palavrinha carne, sarx no grego. E às vezes a gente pensa que carne é atos externos, né? Aquela coisa física, matéria. Mas carne para o apóstolo Paulo, principalmente nessa passagem, é a nossa natureza pecaminosa. Então envolve nossas emoções, nossas intenções, nossos desejos. Quando Paulo está falando que a carne luta contra o espírito, ele está falando desse conjunto pecaminoso. Por isso que quando ele vai falar de obras da carne, ele não fala só de obras daqueles pecados que nós às vezes cometemos e as pessoas veem, mas aqueles pecados internos, como iras, ciúmes. O legalismo funciona como um tipo de mastro, mas não pode realizar ou refrear os desejos da carne. Então esse é um jeito que nós lidamos com a nossa liberdade cristã. Do outro lado, nós temos os libertinos. E se o legalista vai dizer para você, tenham mastros, o libertino vai dizer para você, esqueça os mastros. Libertinagem é o uso da liberdade sem qualquer responsabilidade. E se nós perguntarmos a esses, como é que vocês vivem então a vida cristã? Com base no que eu sinto, com base no que eu desejo. E aí você chega um dia para ele e fala, mas por que você estava vivendo assim? Por que você fez isso? Não, pastor, fique em paz porque eu estou em paz no meu coração. Não, pastor, pode ficar em paz aí, porque aqui dentro está tudo tranquilo. O problema dos libertinos é que eles dependem daquilo que sentem para viver a vida cristã, e muitas vezes o que sentem não passam de desejos da carne. Então a pergunta que fica para nós essa tarde é como nós vamos viver a vida cristã? Como que nós vamos viver a liberdade que o Evangelho nos oferece? Do lado, o legalismo não pode refrear os desejos da carne. Do outro lado, os libertinos ou a libertinagem, se nós nos entregarmos aos desejos, nós somos dominados por eles. Como nós vivemos? O apóstolo Paulo, então, vai pelo menos nos dizer aqui 3 coisas que nós precisamos. Viver no Espírito, ter o fruto do Espírito e crucificar os desejos da carne. Eu começo com vocês, então, no verso 16, se você puder olhar na sua Bíblia comigo, a ordem que o apóstolo Paulo nos dá. Olha comigo o verso 16, por gentileza. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Veja aí que nós temos um mandamento, vivam, e nós temos aí também uma promessa, jamais satisfarão os desejos da carne. Algumas observações sobre o viver no Espírito aqui com vocês. A primeira que eu faria é por que essa ordem do apóstolo Paulo? Por que vivam no Espírito? Fica fácil de responder se você olhar o contexto anterior, verso 13 do capítulo 5 comigo na sua Bíblia. Olha por gentileza. Paulo diz assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Todo o capítulo 5 de Gálatas é um capítulo acerca da liberdade cristã. Dos versos 1 a 12 do capítulo 5, ele trata com os legalistas. Dos versos 13 a 15, ele trata com os libertinos. O que é chocante para nós, nesse verso 13, é que Paulo traz um conceito diferente do conceito secular acerca da liberdade. Você sabe que o conceito secular de liberdade é ser livre de. É ser livre de qualquer restrição.
Não é essa aquela famosa frase do filósofo francês do século XVIII, de que o homem nunca será livre até que o último rei seja estrangulado com as entranhas do último sacerdote. O homem nunca é livre até que o rei morra e a religião morra. E isso é a liberdade do jeito de pensar secular. No secularismo, ser livre é ser livre de. Para o apóstolo Paulo, ser livre é ser livre para. Ser livre para o quê, diz o apóstolo Paulo no verso 13? Livre para servir. Livre para você amar. E a pergunta que esses cristãos teriam, então, mediante aqui o que Paulo está dizendo, é: sim, Paulo, nós queremos usar a nossa liberdade para servir. A pergunta é como? Então o apóstolo Paulo vai dizer: vivam no Espírito. Vivam no Espírito. Veja aqui que esse vivam, esse verbo está no presente ativo e dá essa ideia de constância, de progresso. Você não começa a vida cristã no Espírito e depois agora passa a depender das suas próprias forças para viver. Dependendo da tradução que você está usando, você tem aí andai no Espírito. A ideia de você calçar ali seu tênis, sua sandália e permanecer no Espírito durante a sua jornada. A outra observação que eu faria é que a ordem é: vivam no Espírito e não recebam o Espírito. Porque não há nada no Novo Testamento que vai nos ensinar que você deve receber o Espírito pós sua conversão. Toda vez que eu penso nessa ideia de segunda bênção, não é? Como é ensinada por algumas igrejas hoje em dia, eu lembro da experiência de Billy Graham. Billy Graham contou em um dos seus livros, acerca do Espírito inclusive, de que ele foi numa conferência dessas avivalistas, conhecida lá nos Estados Unidos, e o pastor estava então pregando, orando para que pessoas recebessem o Espírito, cristãos. Então o pastor chegou ali para o primeiro jovem e falava para ele: você já recebeu, já foi batizado com o Espírito? Se o jovem falasse não, o pastor orava então para que ele recebesse o Espírito. Então chegou no segundo jovem: você já recebeu o Espírito? O jovem falou não, então o pastor orou e o jovem recebeu o Espírito. Chegou no Billy Graham, que era um dos jovens que estava ali, e perguntou para o Billy Graham, já cristão, e perguntou a ele: você já foi batizado com o Espírito? Billy Graham falou sim. O pastor falou: quando? Billy Graham respondeu: na minha conversão. Porque, biblicamente falando, essa é a ideia bíblica de que você recebe o Espírito, você foi batizado no ou pelo Espírito na sua conversão. Mas agora nós precisamos continuar uma vida de enchimento de Espírito, de viver no Espírito. Então a perguntinha que vale ouro para a gente: como nós vivemos no Espírito? E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 5, por gentileza. Gálatas capítulo 3, verso 5. Uma das respostas em Gálatas que nós temos como vivemos no Espírito. O texto vai dizer: aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês pelo Espírito, nós poderíamos botar em parênteses, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja que Paulo está dizendo que nós recebemos o Espírito na medida que pela fé nós cremos no Evangelho. Foi assim que você recebeu o Espírito. Mas ele ainda opera milagres entre nós na medida em que você mantém a fé no Evangelho. Viver no Espírito, portanto, é viver com fé na palavra. Viver com fé no Evangelho. Viver crendo, confiando nas deliciosas promessas do Evangelho. É simples assim. É assim que nós vivemos no Espírito. Volta lá para Gálatas 5 e segue comigo o texto. Ele vai dizer que se nós então vivemos no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Veja que Paulo não diz que cristãos não têm desejos da carne. O que ele diz é que nós não somos mais escravos dos desejos da carne. E o que eu diria aqui é que esses desejos são super desejos. Olha o verso 17 comigo. Porque a carne milita. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. A tradução do milita ou luta é desejo. O que Paulo está dizendo é que a carne deseja, mas é um desejo de luta contra o Espírito. Portanto, é um desejo que não é passivo.
Um desejo que não é manso, pacificador, mas é agressivo, cobiçoso, feroz e incessante. E como esse desejo opera é pegando algo da criação, destacando isso perante os seus olhos, para que você acredite que se você não tiver isso, se você não fizer uso disso, você não tem valor, você não tem salvação. O desejo da carne opera assim. Por outro lado, Paulo vai dizer que o Espírito também tem desejo, porque ele vai dizer que o Espírito deseja contra a carne. Nós sabemos qual é o desejo do Espírito. Jesus disse em João, capítulo 16, verso 14, de que ele me glorificará. Então o desejo do Espírito é trazer Cristo perante você, para que você olhe para Cristo, seja satisfeito nele, encontre o seu valor e identidade nele. O desejo da carne é que você olhe para qualquer outra coisa da criação, circunstância, pessoa ou objeto e entenda que se você não tiver uso disso, se você não tiver isso, você não tem valor, você não tem salvação, a sua identidade está aqui. E aí a boa notícia é que ele vai dizer no verso 17, de que o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Em outras palavras, o Espírito vence essa guerra por nós. É possível viver uma vida sem realizar o que nós desejamos. E aí o verso 18 ele vai dizer, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Em outras palavras, é o Espírito e não a lei que opera com poder para a nossa santificação. Algumas aplicações aqui práticas antes da gente mover para o próximo bloco. A primeira que eu diria é que a liberdade que o Evangelho nos garante é caracterizada por conflito e não por conforto. O que Paulo está deixando claro para nós é sim, vocês são livres. Mas se vocês são livres pelo Evangelho, o que vai caracterizar a vida de vocês agora é uma guerra. Guerra contra o pecado. E aqui eu queria encorajar alguns de vocês nessa tarde, porque talvez é isso que você está experimentando. Você achou que vindo a Cristo e vivendo com Cristo a vida seria mais fácil. Talvez algumas cicatrizes na sua alma, a sua consciência tem pesado tanto nessa luta contra o pecado, mas essa é a prova que o Espírito habita em você, porque a última coisa que o Espírito vai deixar é o conforto contra o pecado. A segunda observação que eu faria é que a liberdade do Evangelho nos garante vitória contra os desejos da carne. Então ser livre no Evangelho não é ser livre para fazer o que você quer, mas para vencer os desejos da carne. E a boa notícia é que pelo Espírito nós vencemos esses desejos. E a terceira aplicação que eu faria é que nós precisamos aprender como o Espírito vence a guerra. E aqui é uma guerra de promessas, não é? O Espírito traz Cristo para você, para que você veja nele, no Evangelho, o seu valor e a sua salvação. E aqui o desejo da carne vai trazer qualquer outra coisa da criação para você encontrar aqui um Salvador funcional. Então pense comigo, por exemplo, na imoralidade sexual. Você é solteiro ou solteira. E aí o desejo da carne começa a falar para você, cadê o seu valor? Tanto tempo solteiro. Tanto tempo solteira. Olha como as pessoas são felizes quando casam. Cadê o seu valor? Ninguém te deseja. Você não é tão bonito assim. Você não é tão bela. E aí o desejo da carne começa a dizer para você, acha um salvador funcional. Se entrega totalmente àquela pessoa, mas se entrega totalmente de corpo e alma. Aí sim você vai ver o quão querido e quão querida você é. Aí vem o Evangelho com o Espírito. Não, Ele morreu por você. Ele não usou você. É nisso que está o seu valor. Cristo deu a sua vida por você. Creia nisso. Pense no pecado da ira. Nós nos iramos, vocês sabem, porque nós somos reis e rainhas. Nós estamos no trono, com um cetro na mão. E toda vez que a circunstância sai do nosso controle, o rei e a rainha tem que falar, pera aí, tem que ser do jeito que eu quero, eu que mando. Mas aí vem o Espírito, traz o Evangelho para você, lembra você de Cristo Jesus, que no Evangelho só há um rei. E que mesmo quando as circunstâncias saem do nosso controle, Ele ainda está governando. Então calma. Você não vai resolver com ira. Pensa no pecado da inveja. Se eu não tiver o celular de fulano, a roupa de ciclano, a moradia de Beltrano, aí eu não tenho valor.
Mas aí vem o Espírito te lembrando das palavras do apóstolo Paulo, de que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. É uma guerra de promessas, é uma guerra de desejo. O desejo da carne vai te fazer falsas promessas, apresentando coisa da criação. E o desejo do Espírito é trazer Cristo para que você seja totalmente satisfeito nele. Então, nós agora vamos para o segundo bloco. Obras da carne e frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Olha comigo os versos 19 a 23, por gentileza. Uma vez que há uma guerra entre Espírito, o desejo do Espírito e os desejos da carne, agora Paulo vai falar como eles operam. E aqui eu faço algumas observações sobre obras da carne e fruto do Espírito também com vocês. A primeira é que basicamente o que nós temos aí são vícios e virtudes. Se você prestar atenção, obras da carne são vícios e o fruto do Espírito são virtudes. É por isso que alguns vão acusar o apóstolo Paulo aqui de estar copiando dos gregos, de Aristóteles, Ética Nicômaco, não é? De que ali você tem vícios e virtudes. Vocês sabem que para o grego o homem livre é o homem virtuoso. A máxima do poeta grego é torna-te o que és. Você é um homem, você não é um animal. Então torna-te mais homem, torna-te excelente. Se Ulisses mesmo estivesse ali sem corda e sem mastro, mas fosse virtuoso, ele não ia ser seduzido pelo canto das sereias. Alguns acusam o apóstolo Paulo aqui de estar copiando dos gregos. Eles fariam aquela distinção entre a ética da norma e a ética da virtude. Ética da norma é mais ou menos como a gente pensa às vezes, de que eu posso fazer ou não posso fazer. Você não se preocupa em ser o melhor homem ou a melhor mulher. Isso é ética da virtude. Então, para os gregos, não é só o que eu faço ou deixo de fazer, é torna-te aquilo que você é de melhor. Virtude. Só que Paulo não está copiando aqui dos gregos. Não está copiando de Aristóteles. Se a máxima deles é torna-te o que és, a máxima do evangelho é torna-te semelhante a Cristo pelo poder do Espírito. É isso que Paulo está trabalhando aqui. Mesmo assim, preste atenção. Normalmente nós não pensamos em virtudes para o uso da liberdade cristã. Você pensa na ética da norma. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso ou não posso? A linha está aqui, aí você vai chegando cada vez mais perto. Ah, se é aqui que eu não posso, então eu posso chegar mais perto dela. Você não pensa em virtude. É curioso que quando Paulo está num capítulo sobre liberdade, ele bota aqui para a gente virtudes do Espírito. A segunda observação que eu faria nesse bloco é que você tem obras e fruto. Obras é aquilo que eu e você podemos fazer. Obras é aquilo que a gente é bom em fabricar. Fruto não. Como fazendeiro, ele pode jogar até ali a semente, pode preparar a terra, mas a semente é sobrenatural, é um milagre quando ela cresce. Fruto. E a última observação que eu faria é que nós temos aqui um plural de obras e é um fruto do Espírito. A ideia é que você tem então um fruto com vários gominhos, como já usaram a ilustração, um tipo de concatenação das graças. Porque quando você cresce em uma virtude, como é um fruto, você cresce em todas as virtudes. O cristão não pode dizer, eu cresço no amor, mas não no domínio próprio. Eu cresço na benignidade, mas não na mansidão. A ideia é que como é um único fruto, quando esse fruto é desenvolvido na vida do cristão, todas as graças crescem em conjunto. Por isso que fruto do Espírito é diferente de temperamento. No temperamento, você pode ser manso, mas não pode ter domínio próprio. Mas o fruto do Espírito, quando cresce, cresce em conjunto. Então, começamos aí pelos pecados sexuais do apóstolo Paulo. Olha comigo, verso 19. Dividindo por categorias. O primeiro pecado que ele diz é imoralidade sexual. Imoralidade sexual, na época do apóstolo Paulo, era muito conhecida. Porneia, estava ligada à prostituição. Mas imoralidade sexual na Bíblia é um termo amplo para todo tipo de interação sexual fora do casamento ou dentro do casamento que quebra a aliança do casamento. Fornicação, adultério, masturbação, incesto, pedofilia e por aí vai. Na época do apóstolo Paulo, os gregos tinham amantes para o prazer, concubinas para as necessidades diárias e esposas para gerar filhos. E ainda Paulo está dizendo obras à carne.
O segundo pecado, ainda dentro desses pecados sexuais, é impureza. Impureza aqui também é impureza sexual. Todo tipo de atos, palavras, pensamentos e intenções do coração que estão ligadas à impureza sexual. O terceiro pecado dentro dos pecados sexuais é libertinagem. É a devassidão. A falta de limite, falta de contenção, decência e respeito próprio. Enquanto a revolução sexual diz que esses pecados aqui são frutos da liberdade, o apóstolo Paulo está dizendo que esses pecados não passam de obras da carne. O segundo grupo de pecados que nós temos são pecados de idolatria. Olha comigo o verso 20. Ele vai falar de idolatria e feitiçaria. Idolatria ali no tempo do apóstolo Paulo era aquela idolatria bem pagã. Mas nós sabemos que idolatria é você tornar algo bom em supremo. Seja a sua família, seja o seu dinheiro, seja a sua igreja. Feitiçaria é uma palavrinha usada de uso de remédios ou drogas com propósitos mágicos. Feitiçaria estava muito ligada a essa tentação do ser humano a ter superpoderes. Tipo quando a gente quer consultar o horóscopo. Deixa eu só saber como é que vai ser o meu mês ou a minha semana. Qual é o seu signo? Superpoderes nós temos, né? Para controlar o destino. Depois ele fala dos pecados sociais, no verso 20. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. E por último ele termina com os pecados de intemperança, de excessos, bebedeiras e orgias. E aí Paulo não é exaustivo, porque ele vai dizer, e coisas semelhantes a estas. Em outras palavras, nós somos bons em produzir obras. Quais são coisas semelhantes a essas? Declaro a vocês, diz Paulo, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, os que se mantêm nessa prática, os que são caracterizados por isso, jamais herdarão o reino de Deus. Verso 22, gente. Mas, o contraste, mas, aqueles que têm o Espírito vivem de modo totalmente diferente. Obras da carne, mas o fruto do Espírito é. E aí o clímax das virtudes. Amor. Paulo começa com aquela máxima, com o pico de todas as virtudes, o cume delas. Amor. E vale lembrar aqui o que C.S. Lewis diz acerca do amor. Que o amor não é o amor necessidade, esse não é o amor cristão. O amor cristão é o amor doação. O amor necessidade é aquele amor que a gente tem por uma torneira quando a gente está com sede. Você ama ela. Você pensa nela o tempo inteiro, ela brilha para você. Você vai lá, abre um pouquinho nela, gasta um tempo com ela, fala até com ela, bebe água dela, mas depois você se esquece dela. Amor necessidade. O amor doação não. O amor doação é quando você é intencional, não para usar, mas para se doar, para se sacrificar, para se dar à pessoa. Quando Paulo está falando que o fruto do Espírito é o amor, ele está falando desse tipo do amor da Trindade, que não precisava de nós para nos amar, mas porque ele transborda, Deus se transborda. Nós então fazemos uso desse amor e somos beneficiados por isso. E pense um pouquinho no uso da sua liberdade, se essa virtude estiver presente. Amor. A segunda virtude, alegria. E a alegria é o deleite em Deus por seu valor e beleza. Pense no uso da liberdade cristã, se nós, de fato, somos satisfeitos em Deus. A próxima virtude, paz, que é o descanso na soberania divina. Paz é você ter fé suficiente para dormir à noite sabendo que Deus trabalha. O oposto dessa paz é a ansiedade. E nós sabemos que a ansiedade é uma das causas dos nossos vícios e excessos. Paz na liberdade. Longanimidade. E é a capacidade de suportar pessoas difíceis. E toda vez que você pensar em suportar uma pessoa difícil, lembre de si mesmo perante Deus. O quão difícil você é perante Deus.
mas Deus é longânimo com você. Benignidade é gentileza. Gentileza é tipo aquilo que a gente usa, né, nas nossas conversas nas redes sociais. Quando eu sou do partido A, mas aí vem alguém do partido B e fala alguma coisa contrária ao que eu penso, claro que eu sou gentil. Quando vai alguém e posta um ponto teológico diferente do meu na internet, claro, gentil. Bondade fala da excelência moral, do caráter que é generoso. Fidelidade é ser plenamente confiável, fiel à sua própria palavra. Mansidão não é ausência de poder. Foi Cristo Jesus, o ser mais poderoso do universo, que disse: aprender de mim que sou manso. Não é ausência de poder, mas é aplicar a força para servir, não para machucar ou ferir. Domínio próprio. Bom, gente, se a Bíblia fala de domínio próprio, então você não é o seu desejo. Eu preciso lembrar isso numa época em que aqueles que defendem relações, né, homoafetivas vão dizer para você de que você é o seu desejo. Não, eu gosto da pessoa do mesmo sexo, por quê? Porque eu sempre desejei isso desde pequeno, então eu sou o que eu desejo. Domínio próprio. Quando a Bíblia fala de domínio próprio, significa que nós não somos os nossos desejos. Meus irmãos, antes de eu concluir com vocês, aqui eu preciso parar para que a gente se olhe no espelho um pouquinho e faça a pergunta de como nós estamos. Quão espirituais nós somos? Pelo que temos sido conhecidos? Pessoas olham para a sua vida e veem esse fruto do Espírito? Que tipo de espiritualidade nós estamos falando? Você pensa que ser espiritual é exercício dos dons? Paulo nem falou de dom aqui. Paulo está falando de caráter, transformação genuína pelo Espírito. Quem somos nós no uso da liberdade cristã? Amor, paz, alegria, mansidão, bondade e domínio próprio. E por último, nós precisamos crucificar os desejos da carne. Último verso que eu olho com vocês, olha por gentileza o verso 24. O apóstolo Paulo vai dizer: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mas olha só, com as suas paixões e os seus desejos. Quando Paulo falou em Gálatas 2,19, de que estou crucificado com Cristo, ali foi algo que o Espírito fez mediante a conversão. Quando Paulo fala aqui no verso 24, o agente da crucificação são os cristãos. Os que estão em Cristo, Paulo está lembrando, vocês já crucificaram os desejos da carne. Nós somos os agentes nesse processo da santificação e mortificação do pecado. Mas veja, é crucificar os desejos da carne. Então é crucificar a carne, o pecado, no nível motivacional e não só comportamental. É ali naquela estrutura de plausibilidade dele. De quando ele começa a mentir para você com aquelas falsas promessas, lembra, não, essa não é a motivação certa. Isso é uma mentira. E por que nós podemos crucificar os desejos da nossa carne? Porque os que estão em Cristo Jesus. A carne começa a clamar com os seus desejos, mas você se lembra que você está em Cristo Jesus. De que Ele é o verdadeiro Salvador. De que você não precisa de um Salvador funcional. De que nele está o seu valor, nele está a sua identidade. Você está em Cristo Jesus, então você pode abaixar um pouquinho a bola da carne. Verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não sejamos orgulhosos. Os legalistas são orgulhosos na medida em que eles obedecem à lei. Olha como eu sou bom. Os libertinos são orgulhosos na medida em que eles não precisam da lei. Mas vocês estão em Cristo. Cristo é a base da sua salvação e aceitação.
e o Espírito é o guia da sua santificação. Portanto, não se orgulhem. Vivam a liberdade e a vida cristã pelo Espírito, com o fruto do Espírito, crucificando os desejos da carne. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E o Senhor tem trazido vida aos nossos corações. Louvado seja o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome porque temos Teu Espírito. E é através dele que nós podemos viver de fato a vida cristã. A vida cristã é também vivida por graça, pela força que está no Senhor, no Teu Espírito. Então ajuda-nos, de hoje em diante, a vivermos livres, mas usarmos a nossa liberdade para servir, mediante a força e o poder do Espírito, com o fruto do Espírito, crucificando a nossa carne. No nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Tiago. Vale lembrar aqui, o Tiago tem escrito alguns textos que você encontra, inclusive, no blog Voltemos ao Evangelho, também na Coalizão pelo Evangelho. Tiago, um jovem tendo a pergunta, você estava citando ali os virtudes, e talvez alguém perceba ali que ele está deixando muito a desejar em um dos, ou a maioria dos virtudes. Quais conselhos ou quais recursos, quais livros você aconselharia para esse jovem começar a se aprofundar nesse assunto? Na verdade, virtudes acho que é um tema que tem ressurgido no nosso meio, mas sempre esteve entre os católicos. Nós temos perdido esse tema para eles, não é? Inclusive em questão de literatura. Mas há bons livros, muitos estão em inglês, alguns estão em português, que falam do caráter cristão. Então acho que um caminho para a gente começar a pensar acerca de virtudes é sim, estude virtudes com os católicos, não é? Faça uso da graça comum, mas leia bons livros cristãos acerca de transformação do caráter. Acho que é uma coisa que nós cristãos pensamos muito pouco, né? A gente pensa, como eu disse aqui, na ética da norma. Você namora e a pergunta é: até onde eu posso ir? Isso é a ética da norma. Não é o quão excelente eu sou como homem nesse relacionamento. Você vai trabalhar e ali tem a regrinha do seu contrato de como você deve trabalhar. E a perguntinha é: beleza, eu sou pago só para trabalhar desse jeito. Mas você não está preocupado em ser o melhor homem trabalhando ou a melhor mulher trabalhando. É esse pensamento da virtude que nós perdemos, da excelência. E me parece que nós temos base bíblica, como eu falei aqui, para pensarmos nisso. Principalmente no uso da liberdade. A questão é essa: quando você não tem um mastro, o que você decide? Com base no quê? Se você não tiver caráter. Se você não tiver algumas virtudes do Espírito, como eu estou chamando, tentando trazer uma questão aqui para o Evangelho, não é? Então, assim, qual que seria um caminho para desenvolver elas? Estude sobre elas, não é? Separadamente. Faça esse estudo de palavras, assim como a gente faz, não é? Acerca delas. Lembre que, sim, pelo Espírito, o fruto já está aí, embora você não veja, às vezes, um crescendo constante, mas batalhe por isso. Não é? Batalhe, ore por isso, estude isso e deixe a palavra do Senhor transformar o seu caráter. Uma outra dúvida é acerca, você comentou ali sobre as regras, as exigências, as normas. E aí, dentro de uma denominação, você vai ter certas expectativas, enquanto talvez em uma outra igreja, num outro contexto, não vai ter aquelas mesmas expectativas. Sim. A pergunta é referente à parceria entre igrejas ou até grupos de jovens que vêm de diferentes, digamos assim, diferentes práticas eclesiásticas. Em qual ponto, e essa é a pergunta, em qual ponto não é sábio, em qual ponto é sábio a gente se unir com outros, fazer outras parcerias com outras igrejas, organizações?
No que concerne a liberdade, não é sábio você se sujeitar ao legalismo ou à libertinagem, simples assim. Não é? Então, vamos dizer que você tem uma igreja que ela é legalista, tá bom? Não é que você tem ali alguns usos e costumes, mas que esses usos e costumes, eles não estão dizendo a você que a sua salvação depende disso. Eu não veria problema da gente se juntar. Então, você tem uma igreja que, vou dar um exemplo aqui, eu não uso terno e gravata para pregar. Mas se eu for pregar numa igreja onde tem que pregar de terno e gravata, eu vou botar terno e gravata. Um dia eu fui pregar lá em Vitória, numa Assembleia de Deus, e eu perguntei a eles qual que tinha que ser o traje, eles falaram para mim que tinha que ser terno e gravata. Eu transpiro muito. E eu botei terno e gravata debaixo daquele calor todo, sem problema. Se eles chegassem para mim e falassem, é o terno e a gravata mais Cristo que você vai ser salvo, aí nós temos problema. Então, na questão de parcerias entre igrejas, né, se temos ali igrejas com regrinhas diferentes de outras, qual que é o nosso limite? Isso é legalismo? Isso é libertinagem? Ou são usos e costumes? É uma cultura que está naquela igreja. Se for algo cultural, usos e costumes daquela igreja, sim, há irmandade. Mas Paulo pegou pesado, tanto com os libertinos quanto com os legalistas em Gálatas. E aí, lembra, Paulo, ele circuncida Timóteo, em Atos capítulo 16, não para a salvação, e ele não via problema com isso, mas ele deixa de circuncidar Tito, em Gálatas capítulo 2. Porque agora o que estava em jogo é, Tito precisa ser circuncidado também pelos falsos mestres, né, para a salvação. E aí ele fala, não, esse era o limite dele. E esse deveria também ser o nosso limite nas nossas reuniões, a irmandade dentro das igrejas. Uma pergunta que chegou aqui através do Zoom, os nossos conferencistas que estão assistindo online, era se a respeito de jejum. Se jejum seria uma boa alternativa para viver do Espírito. Uma maneira, talvez, de viver pelo Espírito. Qual o papel de jejum? O jejum ele entra em qualquer outra disciplina, ele entra no mesmo bolo de qualquer outra disciplina espiritual. Mateus capítulo 6, Jesus coloca tanto a oração do Pai Nosso, tanto o jejum ali, né, dentro do mesmo capítulo. A ideia é que a gente ore e jejua deveria ser até o mesmo tanto. Nós perdemos essa ideia um pouquinho de jejum na prática cristã. Mas como toda disciplina, a ideia é nós, no caso do jejum, de abrirmos mão de certo alimento, e entendo que jejum bíblico é de alimento, você não faz jejum de videogame, por exemplo, mas você faz do alimento, e aí você deixa um pouquinho de lado esse alimento para buscar o Senhor na palavra e oração. Você cresce com isso? Com certeza. E aí, através da palavra, nós estamos vivendo pelo Espírito. Então, sim, ajuda as disciplinas espirituais? Eu diria que sim. Sobre a vida cristã e lidando com pecados secretos. A dúvida é como ter uma vida mais santa se todas as tentativas de vencer aquele pecado não deram certo. Não caindo nem... A pergunta é que a pessoa não quer cair no legalismo, só tentando formatos e formas e rotinas para vencer aquele pecado. Isso parece não ter dado certo na vida da pessoa, mas continua sendo um pecado escondido, um pecado secreto. Como vencer esse pecado? Como lidar com essa sensação de que, cara, não está dando para vencer isso sozinho? Busque ajuda, não é? Confesse o seu pecado a alguém que seja maduro ali espiritualmente, principalmente se tiver ali liderança bíblica e saudável na igreja. Mas eu gosto de lembrar, sempre quando é luta contra o pecado, assim, lá do texto de Romanos capítulo 6, de que nós morremos para o poder do pecado. Isso é verdade. O pecado não tem mais poder sobre nós. Lloyd Jones usava uma ilustração de que tem aqui uma via, né, uma rua, você tem o reino de Cristo e você tem o reino aqui das trevas. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de Cristo. Só que esse Senhor aqui ainda fica clamando para nós, venham, me obedeçam, nós cruzamos a rua, Lloyd Jones vai dizer. Nós cruzamos. Mas o Senhor aqui ainda fica, você ainda é meu escravo.
Por que nós cristãos pecamos ainda? Porque nós cremos e acreditamos nesse falso senhor. Ele está mentindo para a gente, de que você ainda é escravo. Romanos capítulo 6 vai falar que nós não somos mais escravos, inclusive do poder do pecado. Porque caímos, porque acreditamos na mentira do poder dele. Quando ele fala para nós que nós somos ainda servos do pecado. Então Romanos 6, normalmente eu abro a Bíblia ali com eles, mostro do que em Cristo, o quão libertos somos. E aí, qual que é a aplicação de Paulo no verso 12? Então, vivam agora sem oferecer os membros de vocês ao pecado. Já que o pecado não tem mais poder sobre vocês, passam a viver dessa maneira. Gente, a teologia impacta a nossa vida de fato. Quando isso entra na cabeça do cristão que está lutando com o pecado, quando a tentação bate nele, ele vai lembrar, eu não sou mais seu escravo. Ele lembra disso. Isso vai na prática. E aí sim, eu acho que ele consegue começar a viver uma vida de constante vitória, não perfeita, sobre o pecado. Ele vai cair, mas ele vai se lembrar que ele não é mais escravo do pecado. A pergunta aqui é sobre alguém que se encontra numa igreja que teria a ver com essa libertinagem. Ela entende que é uma igreja bastante onde regras são mal vistas, e tudo é jogado ao ar, em termos de expectativas e exigências. Né? A pessoa quer saber como ela pode abençoar, talvez até a liderança, tendo uma visão mais bíblica. Você, como líder, como é que você gostaria que alguém da sua igreja falasse com você sobre algum tema específico, ou sobre esse tema da graça de Deus, da lei de Deus? Como seria uma abordagem correta? A pessoa está pensando em falar com um líder de jovens ou líder de pequeno grupo sobre esse assunto. Como seria a abordagem? O que a gente tem vivido hoje é um tipo de liberalismo 3.0, né? A fala não é minha, mas eu estou aqui copiando. O que é o liberalismo 3.0? A terceira versão dele. Ataca exatamente a questão da ética cristã. Eu sou cristão, mas eticamente eu posso viver como eu quero. Você quer reconhecer um liberal hoje? Veja o que ele pensa acerca da moralidade cristã. Isso é um liberal de hoje em dia. Não é? Se tempos atrás o liberalismo estava atacando doutrinas centrais da fé, a natureza da expiação de Cristo, o nascimento virginal e por aí vai, hoje você reconhece um liberal acerca do que ele pensa da ética cristã. Não é? E aí nós temos alguns liberais no nosso meio hoje em dia, pregando aberrações. Então, em primeiro lugar, é reconhecer que nós estamos perante esse movimento. Não é? Em segundo lugar, eu diria que sim, Bonhoeffer vai dizer acerca dessa graça barata, dessa graça que não custa caro, de que uma vez salvo, você agora pode viver como você quer. No Novo Testamento, todos os mandamentos que nós temos, praticamente no Novo Testamento, é uma elaboração dos 10 mandamentos que nós temos em Êxodo capítulo 20. Então, biblicamente, a libertinagem não se sustenta, a não ser que queira se forçar muito textos bíblicos. E aí vai partir para uma de, mas o texto diz isso, mas eu não acredito que o texto diga isso, e aí vai ser totalmente crítico perante o texto, quase um incrédulo. Aí não há conversa. Né? Liberalismo não é cristianismo, também a frase não é minha. Mas, olhando o Novo Testamento, nós temos sim exigência moral, um padrão ético a ser vivido. Nós temos ali um Sermão do Monte belíssimo escrito, não é? Talvez seja um caminho, pregar o Sermão do Monte na igreja, ou talvez um grupo de jovens ali, mas eu acho que vai ter que recorrer realmente à palavra, ver se eles creem ainda nesses textos e ver se tem algum caminho de diálogo dentro daquela comunidade. E se não tiver, sai dela. Sai dela. Sobre as disciplinas cristãs, chegou uma pergunta bastante sucinta. Pastor, se eu não leio a Bíblia, isso seria pecado? A pessoa está aqui lidando com essas tentativas de ler a Bíblia toda em um ano, não está conseguindo, e está pensando em chutar o balde mesmo. Está frustrado com essa disciplina específica. Qual conselho você daria a uma pessoa frustrada com isso? Deus não te ama mais ou menos se você lê sua Bíblia mais ou menos. Deus te ama perfeitamente em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. E isso é libertador. Porque se você for ler sua Bíblia
com aquela pressão de que eu preciso ler, senão Deus não me ama, senão Ele não me aceita. Esse é o peso, esse é o medo do legalismo. Você não vai conseguir nada nesse caminho, você vai se frustrar. Então, em primeiro lugar, tira essa falsa culpa, que ela não tem cura, a falsa culpa nunca tem cura, não é só a verdadeira. Tira essa falsa culpa de que eu preciso das disciplinas para que Deus me ame ou me aceite mais ou menos. Mentira, lembre do Evangelho. Agora que você é plenamente amado e amada, vai conhecer mais acerca dele. Vai conhecer mais acerca dessa maravilha do Evangelho. Vai com essa motivação. E aí sim, há inúmeros benefícios se você fizer isso. Eu acho que a questão motivacional precisa ser mudada. Nós cristãos, às vezes, recorremos às disciplinas meio que com esse jogo de que se eu não fizer, eu não sou aceito, Deus está de mal comigo e por aí vai. Então eu diria que nesse nível motivacional é a primeira coisa. Em segundo lugar, hábito. Hábito. Então o pessoal às vezes fala, né? Eu não gosto de ler. Gente, mas quem gosta de ler? Quem nasceu gostando de leitura, por exemplo? Você teve que aprender a ler, não é? Se você pegar sua Bíblia, o pouquinho que seja ali, eu vou ler hoje um verso, amanhã um verso, depois um verso, mas manter isso uma disciplina, quando você vê, você já se tornou ali, aí falando em virtudes, virtuoso. Porque a virtude é isso, você faz 1000 vezes, na 1000ª vez já se torna algo natural. Então eu diria que a rotina e o hábito é muito importante também para a vida cristã. Muito da vida cristã, ela tem que ser disciplinada, ela está no hábito, né? O salmista no Salmo 1 vai dizer, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Parece que tinha essa rotina de dia e noite, né, entre o povo de Deus, de constância na palavra. E nós, às vezes, nem de dia, nem de noite, nem um dia, nem 2 dias, a gente vai empurrando essa rotina para frente. Então precisamos de disciplina. Precisamos de disciplina, além de trabalhar a motivação. Obrigado, Tiago. Imagina. Nós ainda teremos um momento de sorteio, então não vá embora. Mas vamos encerrar esse momento aqui com uma palavra de oração. Você pode orar por nós? Claro. Por favor. Senhor, muito obrigado, porque temos muitas orientações na Tua palavra. Muito obrigado por tudo que temos vivido aqui nesses dias na Conferência Fiel. Muito obrigado pela Conferência Fiel, pelo Ministério Fiel, por toda a obra que o Senhor tem feito no nosso meio através desse ministério. Louvado seja o Teu nome. Continue falando conosco, dando a nós mais vida, mais direcionamento. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão.